Começando primeiramente pela audiência que aconteceu ali nos Estados Unidos para decidir se o governo americano vai impor 25% de tarifas em cima do Brasil ou não, hoje foi o segundo dia dessa reunião e também o último dessa audiência. E a principal proposta dessa audiência seria então uma deliberação para o governo americano entender, como eu já comentei, se eles vão impor ou não uma tarifa adicional de 25% em cima dos produtos brasileiros que são enviados para os Estados Unidos. Essa audiência ela aconteceu na sede do USTR, que é um escritório dos representantes de comércio dos Estados Unidos ali em Washington. Esse tema ele é muito importante e acabou ganhando dimensões políticas nos dois países, porque ele passou a envolver diretamente as eleições presidenciais que estão marcadas para acontecer em outubro deste ano aqui no Brasil. Essa audiência, ela faz parte de uma investigação comercial que foi conduzida pelo governo americano com base na chamada Seção 301 da legislação comercial dos Estados Unidos, que é basicamente um mecanismo que permite ao governo americano aplicar sanções ou tarifas a países acusados de adotar práticas consideradas desleais ao comércio americano. A gente tem visto essas reações do governo americano de impor tarifas desde o segundo mandato, o início do segundo mandato de Donald Trump. Agora, essa investigação que está sendo relacionada ao Brasil aborda temas como o desmatamento ilegal, barreiras comerciais, liberdade de expressão nas plataformas digitais e também o Sistema Brasileiro de Pagamentos Instantâneos, o PIX, além de algumas regras de comércio digital e financeiro. Essa audiência ela acabou reunindo empresários, representantes de setores produtivos e convidados. E entre esses convidados estava, então, o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência pelo PL aqui no Brasil. Essa declaração que o Flávio Bolsonaro fez durante essa audiência estava sendo muito esperada, porque ele foi ali justamente para tentar fazer um apelo para o governo americano para que eles não impusessem essas tarifas. E como em outros momentos, quando Flávio Bolsonaro teve encontros com Donald Trump, ele conseguiu obter bons resultados, isso porque a reunião dele aconteceu pouco antes do governo americano ter designado, então, o CV e o PCC como organizações terroristas. E dado todo esse histórico, acredita-se que Flávio poderia sim ter algum tipo de influência sobre o governo americano, por isso essa audiência, esse segundo dia de audiência com o discurso de Flávio Bolsonaro era tão esperado. Bom, Flávio então ele compareceu ao lado do seu irmão, como nós podemos ver aqui na foto, ao lado do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, e também estavam presentes nessa audiência os representantes da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Agora, não houve nenhum tipo de transmissão ao vivo, porque o STR, pessoal, é que ficou tudo junto, ficou parecendo que é o STR, mas é o STR, que é esse órgão americano. Ele não autorizou a entrada de câmeras e também de gravações de vídeo ali na sala, por isso, então, nós não vamos poder transmitir para vocês a declaração, o discurso de Flávio Bolsonaro aqui. Esse órgão, então, informou que eles não permitiriam a gravação, no entanto, a audiência era pública e que mais tarde eles publicariam uma transcrição de todas as pessoas que se manifestaram durante a audiência. Na semana passada, o Flávio Bolsonaro ele acabou propondo ao governo americano que eles adiassem essa decisão de colocar tarifas no Brasil por pelo menos 180 dias, que seria o tempo, então, para que as eleições brasileiras fossem realizadas. E hoje, ao deixar o prédio do STR, ele chegou a afirmar que ele defende uma não aplicação dessas tarifas, porque ele compreende que essa medida prejudicaria empresas e trabalhadores dos dois países. O senador também comentou que o momento seria totalmente inadequado para a aplicação dessas tarifas, porque atualmente, como o Brasil está nesse processo de campanha eleitoral, o argumento dele seria que o novo governo poderia negociar com os Estados Unidos todos esses pontos comerciais que têm incomodado Donald Trump em especial, que eles poderiam discutir tudo isso de uma forma mais ampla e mais certeira. Pessoal, eu vou pedir para vocês um minutinho só para eu tomar uma água aqui. Agora, outro ponto que Flávio Bolsonaro acabou destacando durante esse discurso que ele fez na audiência foi que
ele comentou sobre a influência no comércio brasileiro, afirmando então que essas tarifas que Donald Trump e o governo americano estavam considerando impor aqui no Brasil, essas tarifas adicionais de 25%, elas poderiam aumentar o alinhamento do comércio entre o governo Lula e a China. E de fato, pessoal, isso tem acontecido bastante aqui no Brasil. Vale destacar que no ano passado, o Brasil foi o país no mundo que mais recebeu investimentos do Partido Comunista Chinês. Ou seja, as relações entre o Brasil e a China têm sim ficado cada vez mais próximas e a preocupação de que se o governo americano aplicasse essas tarifas em cima do Brasil, que isso pudesse acarretar em uma aproximação entre o Brasil e a China, isso é sim muito plausível. Agora, existe outro ponto bem importante que foi discutido durante essa audiência que aconteceu hoje ali nos Estados Unidos e é com relação ao PIX. Isso porque o governo americano tem questionado se o sistema brasileiro ele possui mecanismos suficientes para supervisionar e controlar todas essas operações feitas através do PIX, para tentar ter certeza de que elas são operações financeiras regulares e que não existe nenhum tipo de irregularidade nessas operações. Na semana passada, o Flávio Bolsonaro ele chegou a apresentar ao governo americano uma proposta para impedir que o PIX seja conectado no futuro a sistemas internacionais de pagamento ligados a países fora do bloco ocidental. De acordo com Flávio, essa medida reduziria então as preocupações de Washington em relação a esse sistema. Já o governo Lula, ele reagiu a essa declaração de Flávio Bolsonaro, dizendo que essa proposta, ela representaria abrir mão de uma soberania nacional sobre um sistema que foi desenvolvido pelo Banco Central. Ainda hoje em Washington, Flávio também defendeu o PIX e ele disse que o sistema acabou ampliando uma inclusão bem significativa de uma parcela da população que agora pode utilizar essa forma de pagamentos instantâneos com mais praticidade. Lembrando aqui, então, que o PIX ele foi desenvolvido pelo Banco Central em um projeto iniciado em 2018 e foi concluído durante a gestão de Roberto Campos Neto. Esse sistema ele foi lançado em novembro de 2020 durante o governo de Jair Bolsonaro. Agora, ao deixar o prédio do STR, Flávio também publicou um vídeo nas redes sociais com um balanço dessa audiência e eu quero conferir com vocês o que ele disse. Fala pessoal, estamos aqui nos Estados Unidos. A gente acabou de fazer essa defesa técnica e também política para que o Brasil não sofresse a imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos. Eu acho que foi uma boa defesa, um discurso encaixado, bem sucedido. A gente pediu que as tarifas não fossem impostas. Então, assim, é cancelamento de qualquer tipo de tarifa. Né? E exatamente um dos argumentos que eu te usei quando eu fui questionado, é exatamente isso que você está falando. Porque hoje o Brasil tem um presidente que é anti-americano. E óbvio que isso é visto com muito maus olhos aqui, muita má vontade, e o brasileiro não pode ser penalizado por causa de uma escolha ideológica, né, que o atual presidente da República tem. Bom, pessoal, essa presença de Flávio Bolsonaro durante essa audiência ali nos Estados Unidos acabou gerando bastante repercussão, digamos assim, porque existia um medo de que ele acabasse atrapalhando. No entanto, nós não temos como saber quais serão as repercussões disso tudo. Agora, falando num contexto político, até eu vou trazer esse ponto para vocês agora, a impressão que fica é a seguinte: a principal pessoa de conexão atualmente do governo brasileiro, me parece que através dessa presença de Flávio Bolsonaro, talvez o governo americano entenda que ele seria a principal pessoa de conexão. Isso porque o governo brasileiro, eles acabaram não inscrevendo nenhum tipo de representante para defender a posição do país ali na audiência. Eles enviaram alguns observadores, no entanto, não existia nenhuma representação formal do Itamaraty. O Itamaraty afirmou depois que eles então teriam algumas negociações mais técnicas, em particular com as autoridades americanas, assim como já vinha acontecendo. Mas é interessante essa análise sobre como tudo isso está sendo encarado pelo governo americano, porque certamente essa presença de Flávio Bolsonaro e até mesmo Eduardo Bolsonaro, que é uma pessoa que tem se aproximado bastante da família Trump de uma forma geral, isso pode ser sim encarado pelos Estados Unidos como ele sendo uma das principais pontes de contato aqui no Brasil. Isso apesar de essa visita ali que Flávio Bolsonaro fez aos Estados Unidos e o comparecimento a essa audiência, nada disso ter acontecido em caráter formal, ou seja, ele não era um representante do governo brasileiro. O que acontece é que essas audiências públicas que acontecem ali nos Estados Unidos,
Basta você se inscrever e, obviamente, você precisa enviar um trecho de seu discurso para aprovação, mas basicamente qualquer pessoa pode se candidatar para falar durante 5 minutos, que foi justamente o que Flávio Bolsonaro fez. Agora, para a gente entender um pouco melhor a próxima etapa, o que acontece agora depois dessa audiência? Essa audiência de hoje, ela não decide a questão de se os Estados Unidos vão ou não colocar esses 25% de tarifa sobre o Brasil. Ela faz parte de uma fase de consulta pública dessa investigação. E agora o escritório do representante de comércio ele vai analisar as manifestações que foram apresentadas por todas essas pessoas que estiveram presentes na audiência. Depois disso, então, o governo de Donald Trump ele vai decidir se mantém, altera ou retira a proposta de tarifa de 25% sobre os produtos do Brasil. É interessante destacar que nos bastidores a aplicação dessas tarifas ela já é dada como certa e de fato nós vimos tanto declarações de representantes do governo brasileiro e até declarações de analistas próximos ao governo dizendo que eles acreditam que seria muito difícil que eles não impusessem essas tarifas sobre o Brasil. E até interessante porque eu ouvi várias análises quanto a isso, quanto a essa imposição das tarifas. Por um lado, eu vi alguns analistas próximos de Washington dizendo que todas essas discussões, tanto a audiência que aconteceu hoje quanto a audiência que aconteceu ontem, que elas tiveram um caráter muito técnico, ou seja, eles estavam realmente tentando entender os argumentos apresentados pelas pessoas que estavam discursando ali e tentando entender se aquilo poderia beneficiar ou não os Estados Unidos. Já algumas autoridades americanas, eles acabaram declarando que eles acreditavam que esse posicionamento do governo americano agora de colocar mais tarifas sobre o Brasil tinha um caráter muito mais político, talvez uma birra com o atual governo brasileiro. Trazendo uma perspectiva e a minha análise aqui, é muito provável que isso não tenha um cunho político neste momento. Até porque, se nós formos entender a lógica que foi apresentada por Flávio Bolsonaro durante esse discurso de hoje, isso poderia favorecer o atual governo, que é um governo, então, que a gente sabe que tem lá os seus atritos e um alinhamento e um desalinhamento com o atual governo de Donald Trump. Por isso, eu acredito que não faria sentido que a imposição dessas tarifas tivesse um cunho político. Agora, isso está muito mais alinhado a um contexto que vem sendo defendido por Donald Trump desde o início desse segundo mandato de reindustrializar os Estados Unidos. Isso porque vários pontos têm sido alinhados e propostos por Trump desde o início do ano passado para que eles tragam as fábricas para dentro do país. Tanto que, por exemplo, ele iniciou o mandato dele impondo várias daquelas tarifas sobre a China, que era então um dos países que mais exportava produtos finais para os Estados Unidos. E até mesmo, por exemplo, nessa questão da discussão dos produtos que vão receber tarifas que estão indo do Brasil para os Estados Unidos, boa parte desses produtos que vão ser tarifados, a gente ainda não tem uma lista, mas esses produtos que devem ser tarifados são produtos com maior valor agregado, ou seja, não são commodities. Boa parte dos commodities que o Brasil vende para os Estados Unidos, como, por exemplo, café, laranja, carne, boa parte deles acabaram ficando isentos de tarifas, ou seja, isso faz muito sentido e estaria muito alinhado, então, com essa visão de Donald Trump de incentivar a produção e a construção de novas fábricas ali dentro dos Estados Unidos. Eles não querem mais depender da indústria de outros países. Obviamente, aqui existe uma série de razões para isso. A primeira delas é uma razão puramente militar. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, uma das grandes vantagens que acabou fazendo os Estados Unidos conseguirem combater a Alemanha e até mesmo o Japão foi o fato de que os Estados Unidos tinham uma indústria muito forte dentro do seu país. E Donald Trump sabe que para vencer uma guerra você precisa ter uma indústria forte. Outro ponto também é a própria dependência que eles têm mesmo em tempos de paz. Durante a Covid-19, por exemplo, eles acabaram precisando importar vários recursos da China, como, por exemplo, medicamentos, entre outras coisas. Ou seja, Donald Trump quer trazer, então, a produção de todos esses itens para dentro dos Estados Unidos para não ficarem novamente reféns de outros países, em especial países que não estão tão alinhados com os Estados Unidos. Além disso, além dessa questão de reindustrializar os Estados Unidos, existe sim um segundo ponto, que esse segundo ponto é a necessidade de arrecadação.
Por exemplo, eu tenho falado bastante com vocês nesses últimos dias sobre a legislação que foi aprovada no ano passado, que é a One Big Beautiful Bill, que foi o principal projeto legislativo de Trump durante esse segundo mandato. Só que o que é o ponto aqui? Essa One Big Beautiful Bill, ela é uma proposta legislativa que acaba retirando as tarifas, os impostos governamentais de muitos serviços, como, por exemplo, gorjetas, entre outras coisas. Ou seja, quando essa proposta legislativa foi aprovada lá no ano passado, o governo americano começou a arrecadar menos dinheiro. A proposta de Donald Trump seria que, através disso, eles conseguiriam estimular o comércio e fazer, então, o país começar a rodar. Só que, fato é, o governo americano atualmente tem quase 40 trilhões de dólares em dívidas. Então, obviamente, eles precisam aumentar essa arrecadação de algum lugar. Se não vai ser internamente, vai ser externamente. E várias vezes, quando Donald Trump estava defendendo a aprovação ali no Congresso dessa proposta legislativa, o que ele disse foi o seguinte: tá, nós vamos reduzir a arrecadação nacional, no entanto, o meu plano através das tarifas é aumentar a arrecadação de outros países que querem importar para os Estados Unidos, que querem exportar para os Estados Unidos, perdão, pessoal. Então, tudo isso faz muito sentido e está muito alinhado com as declarações de Donald Trump. Agora, que pesa. 25% de tarifas é um valor bem alto e, de acordo então com os dados que foram liberados até agora, muito provavelmente essas tarifas elas devem afetar cerca de 30% das exportações que atualmente o Brasil faz para os Estados Unidos. Ou seja, por mais que não seja uma quantidade tão absurda em um nível de ter um impacto na economia brasileira, essas indústrias específicas que acabam exportando para os Estados Unidos podem sim ter um impacto. Em especial, algumas regiões aqui do Brasil, alguns estados que são bastante dependentes dessas exportações para os Estados Unidos, como, por exemplo, é o caso de Santa Catarina. Por exemplo, São Paulo, embora eles exportem bastante para os Estados Unidos, eles não chegam a ser um estado que é dependente dessas exportações. No entanto, alguns outros estados dependem sim, e isso deve afetar principalmente essas regiões. Agora, falando sobre qual foi a reação das empresas americanas a tudo isso, algumas companhias, como por exemplo a Tesla, a Coca-Cola, a Nestlé, a Siemens, a Faber-Castell e o eBay, eles enviaram manifestações ao governo americano durante essas audiências, pedindo que determinados produtos brasileiros ficassem fora dessa sobretaxa. O que essas empresas afirmam é que se esses insumos que estão vindo do Brasil para os Estados Unidos, eles tiverem uma sobretaxa tão grande, isso poderia também aumentar os custos de produção e prejudicar essas empresas e também os consumidores ali dentro dos Estados Unidos. A Coca-Cola, por exemplo, eles pediram uma isenção para insumos de laranja e também de derivados de limão. Já a Nestlé solicitou a exclusão do café solúvel e também do colágeno bovino. Pessoal, até esse é um detalhe interessante, a questão do café solúvel, porque, embora sim, alguns tipos de café eles ficaram isentos dessas tarifas, o café solúvel, que é considerado então um produto que acabou já passando por algum tipo de processo, esse sim estaria sujeito a essas tarifas. Obviamente, como eu já comentei, a lista ainda não foi divulgada, mas esses são os produtos que até agora estima-se que receberiam essas tarifas. Além disso, a Tesla, de Elon Musk, também afirmou que a sua cadeia de suprimentos depende de determinadas peças e componentes que são produzidos no Brasil e que a substituição por fornecedores americanos vai levar tempo enquanto avança esse processo de reindustrialização dos Estados Unidos. Então, a empresa ficaria em uma posição bem delicada sem o acesso a esses produtos. Agora, alguns grupos da pecuária aqui no Brasil, eles também participaram dessa audiência pública em Washington e pediram que o governo dos Estados Unidos não aplique essas tarifas ao setor. Em contrapartida, o agro americano, ele defende a sobretaxa contra o Brasil. Pessoal, eu quero destacar duas questões aqui, só vou pedir mais um minutinho para vocês para eu tomar água. Essa questão do agro americano é algo que tem gerado bastante atrito entre os Estados Unidos e o Brasil, porque o governo americano já abriu várias investigações para analisar a questão de empresas brasileiras que têm exportado carne para os Estados Unidos, porque existem várias acusações de ilegalidade
quanto ao processo, então, que essas carnes passam. E essas empresas do setor agrário americano, então, têm feito essas reclamações, dizendo que eles têm sofrido muito com o avanço dessa carne no Brasil e que estaria prejudicando a produção nacional dessas empresas. Agora, outra questão também que tem chamado bastante atenção nessa questão da imposição de tarifas e que foi defendida até por algumas pessoas que acabaram discursando durante essas audiências é o seguinte: existem alguns produtos que são vendidos aqui do Brasil para os Estados Unidos e que são muito difíceis de substituir. E aqui que vem a pegadinha, porque boa parte desses produtos, para eles serem substituídos, eles precisam ser enviados de países da Ásia, em especial a China. E boa parte desses países asiáticos eles enviam mais produto para os Estados Unidos do que os Estados Unidos envia para esses países, ou seja, os Estados Unidos têm um déficit comercial com esses países asiáticos, coisa que não acontece no Brasil. Inclusive, ali no começo dessas conversas comerciais entre o governo brasileiro e os Estados Unidos, esse era um dos argumentos que estava assim sendo utilizado, o fato de que o Brasil não exporta mais para os Estados Unidos do que importa, algo que, quem lembra, então, no início do governo de Donald Trump nesse segundo mandato, era algo que ele estava reclamando bastante, como os Estados Unidos, em muitos casos, tinha déficits comerciais muito grandes com outros países. Em especial, esse valor é absurdo com a China. Então, esse sim pode ser um ótimo argumento para ser utilizado com o governo americano. A questão de que, se eles colocarem muitas tarifas sobre esses produtos brasileiros, talvez esses produtos acabem vindo da Ásia, o que poderia prejudicar ainda mais os Estados Unidos. Bom, pessoal, eu vou manter vocês atualizados se nós tivermos novos desdobramentos quanto a essa audiência ou quanto às tarifas dos Estados Unidos sobre o Brasil. Agora, o governo americano tem até o dia 15 deste mês para decidir se eles vão ou não aplicar essas tarifas. E antes de eu passar com vocês para a nossa segunda matéria de hoje, onde nós vamos entender um pouco mais o que aconteceu durante esse primeiro dia da reunião da OTAN, eu antes quero trazer algumas ofertas bem especiais para vocês que estão nos assistindo aqui. Se a produção puder colocar aqui na tela as promoções que a gente tem hoje, é o seguinte: nós sabemos que a situação econômica está complicada e por isso mesmo a gente tem essa parceria com o Mercado Livre para trazer para vocês vários produtos que são essenciais no dia a dia e com preços bem reduzidos. Por exemplo, esse daqui, eu vou pedir, na verdade, um segundo para vocês, porque esse daqui está diferente da descrição que a produção tinha me mandado, mas eu vou olhar aqui com vocês e a gente vai conferindo. São 10 potes de vidro herméticos de 640 ml cada. E, pessoal, está com 40% de desconto. 10 deles está por R$ 98,00. Eu vou dizer para vocês, ainda mais se vocês forem, né, as mulheres que estão nos assistindo, esse preço está bom mesmo, porque esses potes de vidro, eles tendem a ser muito caros e eu particularmente gosto bastante deles porque eles não pegam cheiro. Além disso, você pode usar eles em dois sentidos. Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos onde eles ensinam as pessoas a utilizar esses potes viradinhos para você poder colocar alguns alimentos que não podem ser, por exemplo, quebrados, como algum bolo ou alguma coisa assim. Então, eu acho esses potes de vidro muito úteis. Eu, inclusive, fiquei bem interessada nessa promoção. Talvez eu dê uma olhada depois para comprar esses potes lá para minha casa. Então, fica aí essa promoção. Quem quiser, vocês podem acessar isso tanto pelo link que a produção vai deixar aqui no chat, como também através do QR Code. Vamos passar, então, para o nosso segundo item. O nosso segundo item é uma furadeira da Black Tools, que é uma furadeira bivolt e inclui bateria, maleta, carregador, um conjunto de brocas, adaptadores, soquetes e ponteiras. E tem um total de 30 acessórios, ou seja, é uma furadeira bem completa. E eu digo para vocês, furadeira é o tal do item que a gente precisa ter em casa. Eu lembro que várias vezes eu me vi em alguma situação onde a gente precisava instalar alguma coisa, a gente não tinha furadeira e virava uma confusão, porque tinha que ir na casa de alguém, tinha que emprestar de algum parente. Até você emprestar a furadeira, já foi meses da questão que você precisava consertar em casa. Então, vale a pena ter uma dessas em casa, pessoal. E esse daí está com 53% de desconto, então antes custava R$ 299 e agora está por R$ 140. Ou seja, um ótimo investimento. Passando agora, então, para o nosso último item.
nós temos aqui um travesseiro. O que acontece, pessoal? Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, ela acabou mostrando que cerca de 72% dos brasileiros, eles sofrem com algum tipo de distúrbio do sono, que tem consequências bem negativas em quase todo o sistema do corpo, como, por exemplo, atenção, memória, até reflete na questão da tomada de decisões, uma baixa regulação emocional, riscos de depressão, entre outras coisas. Ou seja, você ter um bom sono faz toda a diferença. Só que olha o ponto aqui, pessoal. Esse travesseiro que vocês estão vendo aqui é um travesseiro especial, porque ele é um travesseiro cervical coluna relax, ou seja, é um produto que acaba se adaptando mais ao seu corpo. Isso porque ele é feito de uma espuma de viscolaicra e ele é todo enroladinho, ou seja, ele vai se ajustando ao seu pescoço e também à sua cabeça. Ele é um travesseiro ortopédico muito bom e está com 29% de desconto. Antes estava, eu estou dando uma olhadinha aqui no preço com vocês, antes estava então por 259 e agora está por 181. Eu vou dizer para vocês que eu estava procurando um travesseiro desses um tempo atrás para mim, porque eu sinto falta sim de um travesseiro que se adeque à minha cabeça. Então, achei muito boa essa promoção. Ótimas escolhas, produção. Bom, se vocês quiserem adquirir qualquer um desses produtos, vocês podem ou acessar o link que a produção vai mandar ali para vocês, ou através do QR Code que está aqui na tela.